Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte, eu já vou falar o passo a passo do ciclo 3, que em breve vai estar no ar aí para vocês. Esse ciclo 3, ele vai falar um pouquinho sobre o Kodály, tá? O Kodály nos dias de hoje. Como a gente adaptaria um exercício dele para a nossa realidade atual. Então, o exercício ele vai ser feito da seguinte forma: vocês vão escolher uma música ou um trecho de uma música com no mínimo 8 compassos, tá? Para ser um número par aí na frase, senão a gente corta a frase pelo meio sem necessidade. Pode colocar a partitura completa? Pode também. Ou vocês vão anexar na atividade, ou vocês vão colocar no próprio documento. Pode ser através de uma foto, pode simplesmente copiar e colar e jogar dentro do documento, que ele já vai ser salvo automaticamente. Então, essa parte que vocês vão escolher, a música, né? Ou um trecho de uma música. Se eu fosse pensar numa metodologia específica do Kodály, eu estaria dizendo que seria mais indicado uma música folclórica, tá, pessoal? Mas isso é porque lá na Hungria eles têm uma visão diferente, né? A forma de ensino com as crianças é diferenciada. Por exemplo, o intervalo característico lá deles, lá na Hungria, é a terça menor. É um intervalo que eles começam a ensinar, começam na educação musical e que surge um efeito muito interessante para a prática do canto. Mas isso não quer dizer que é um intervalo que a gente vai escolher aqui. Eu posso escolher uma música brasileira? Claro, é até mais interessante. Ou uma música folclórica brasileira. Ou eu posso escolher o trecho de uma música internacional? Sim, é a livre escolha, tá? Eu vou explicar algumas coisinhas e vocês vão pensar aí certinho qual é a tonalidade que vocês querem. Eu sugiro que não seja uma tonalidade com muitos bemóis ou sustenidos para não dar trabalho para vocês. Vocês vão entender por quê. Então, o primeiro item é escolher e colar, né, a partitura ou um trecho dessa música. O segundo, vocês vão trabalhar a fala rítmica da canção. O que é a fala rítmica? A fala rítmica, ela não é a letra. Por exemplo, eu vou trabalhar canoa virou, e aí eu vou colocar, então, a letra da canoa virou como fala rítmica. Não, não é isso que a atividade está pedindo. A fala rítmica, ela está relacionada ou a palavras, e cada palavra pode indicar uma figura rítmica diferente, ou se a gente for seguir os moldes do Kodály, a gente usaria, por exemplo, tá para semínimas, ti para colcheias ou tá para mínima. A pausa é pausa mesmo, claro, já é o silêncio, então a gente não tem indicação. Então, primeira coisa, escolher uma música ou um trecho musical de no mínimo 8 compassos, que seria a música que você escolheria para musicalizar, para iniciar uma educação musical. Depois a fala rítmica. Se você for indicar mais ou menos parecido do Kodály, seria tá para semínima, ti para colcheias. Semicolcheia é possível? Sim, você pode usar tire. Ou vamos passar aqui para a nossa realidade. Vamos supor que eu não quero colocar tá para semínima e ti para colcheias. Como eu poderia modificar a fala rítmica? Eu poderia usar uma palavra, por exemplo, monossílaba para significar a semínima, por exemplo, pé ou pão, pão, semínima, bolo, colcheias, chocolate, poderia ser a semicolcheia, tá? Então, estou dando um exemplo aqui com palavras, tá, gente? A partitura visual é a escrita de nomes iniciais em minúsculo. Para o Kodály, a gente deve escrever nas letras minúsculas justamente para não confundir com a cifra dos acordes. Então, cuidado aqui na hora de fazer o item 3, porque as iniciais são em minúsculo, tá? Se você observar o nosso guia, né, utiliza-se a escrita apenas a inicial de cada nome. Então, no nosso caso do guia de estudos, teve um erro de grafia, tá, pessoal? A letra Si é representado pela letra T, não é TI, senão ficaria Si sustenido. É o T mudo, é Si. Por quê? Porque o S sozinho indica Sol, senão ficaria igual para as duas notas, tá? Então, T sozinho é Si. E S é Sol. Então, D, R, M, F. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tudo inicial mesmo. D, R, M, F, S, L. E o Si é a letra T, para não confundir com Sol. Se você quiser um sustenido numa nota específica, ou, né, no caso de várias notas da sua música, você vai acrescentar a vogal A na frente desses iniciais em minúsculo.
se for sustenido. Então, por exemplo, na sua música, você escolheu lá, né, uma música, uma tonalidade de sol maior e vai ter o Fá sustenido. Então, ao invés de F mudo, você colocaria FI, Fi, que seria F de Fá e I, né, de sustenido, tá? Se for sustenido, você vai acrescentar a vogal I. Se for bemol, você vai acrescentar a vogal A. Então, se eu escolhi uma música em Fá maior e eu vou ter o Si bemol, que é o T, então eu vou colocar T, A. O A é bemol e o I é sustenido, que aí fica fácil. Portanto, se vocês não escolherem uma tonalidade que tem muitas notas alteradas ou muitas notas de passagem alterada, vai ser bem fácil de fazer, tá? Bem simples mesmo. Se vocês observarem aí no nosso guia de estudos, tá o exemplo de um trechinho pequeno da música A Barata Diz Que Tem, tá? Já tá o exemplo aí com as iniciais embaixo. Vamos passar aqui então para a atividade. Eu vou dar 2 exemplos. Vamos supor que eu não quero colocar uma música folclórica, eu quero colocar o Asa Branca. Ou eu quero colocar um tipo de baião, eu quero colocar uma música de bossa nova. Posso? Claro. Então eu vou colocar. No caso aí do Asa Branca, ela tá em sol maior, né? Então eu vou ter o Fá sustenido. Eu coloquei o trecho sol, lá, si, ré, si, dó, sol, lá, si, ré, dó, si. Como que vai ficar a minha fala rítmica? Eu posso escrever à mão? Sim. Ah, eu não sei fazer aquelas figuras musicais no computador. Posso escrever à mão e bater uma foto? Claro, gente, não tem problema nenhum. Bate a foto ou escreve numa folha que vocês quiserem, de preferência mais nítido, claro, e joga no documento aí do Word para a gente fazer a correção. Então, vamos supor que eu quero colocar palavras brasileiras. Então, eu escolhi casa para colcheias e pé para semínima. Então, como que vai ficar a minha fala rítmica, que é a parte 2? Casa, pé, 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 pé. Casa, pé, 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 pé. É um exemplo. Se eu fosse seguir o Kodály, ti, tá, 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 tá. Ti, tá, 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 tá. Seria a indicação do próprio autor. Tá? Aqui a gente está fazendo uma certa adaptação. 3, faça a construção com letras minúsculas. Então, vocês colocariam as iniciais todas em minúsculo. No caso do si, é o T mudo, tá, gente? T mudo de si. Se você colocar TI, vai virar si sustenido. Cuidado. O I na frente vira sustenido e o A vira bemol. Cuidado, tá? Vou colocar um exemplo folclórico, né? Eu acho que seria interessante colocar uma música folclórica, igual o Kodály coloca. Inclusive, eu vou escolher uma música com o mesmo intervalo característico que ele indica. Então, eu posso escolher uma música que tem um intervalo de terça. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, o Peixe Vivo, né? A música folclórica Peixe Vivo. Aí eu coloco aí um trecho da partitura. Depois eu vou fazer a minha justificativa. Por que eu escolhi o Peixe Vivo? Eu escolhi porque eu acho que é uma música folclórica muito comum, né, daqui da criançada aqui no Brasil, e eu acho que é uma música que também tem um intervalo de terça característico, que é a terça maior, que é uma sugestão do próprio autor Kodály. Eu sou obrigada a escolher uma música com terça? Não, pessoal, vocês vão escolher o intervalo que vocês quiserem. Pode ser o intervalo que começa a música, pode escolher por ser o intervalo que mais aparece naquela partitura, naquela linha melódica. Aí vocês é que vão decidir. Fala rítmica. Eu vou escolher pé para semínima e bola para colcheias. Pé, 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 pé. Bom, resumindo aí, né? Aí lá na hora que na segunda linha que aparece a colcheia, eu escrevi bola, pé, 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 pé. Então, é uma sugestão. Se fosse no Kodály, seria tá, 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 tá. Lá na segunda linha, ti, tá, tá, tá. Para ficar de acordo com os ideais do educador, tá? Mas vai ser livre escolha. E a última questão, eu vou colocar as iniciais em minúsculo. Mi, sol, fá, lá, sol, mi, sol, fá, ré, fá, mi. Então, no caso aí da primeira linha, tudo em minúsculo. Como a música está em dó maior, ela não tem nenhum bemol, ela não tem nenhum sustenido, eu não tenho nenhuma preocupação de colocar o i na frente para virar sustenido da letra e nem o a na frente, que seria o bemol, porque eu não tenho nota com bemol e nem sustenido, tá? Então, a atividade, resumidamente, ela é só isso, tá?
Colagem do trecho da música que vocês escolherem, no mínimo 8 compassos, e a justificativa do intervalo. Eu vou justificar um intervalo que eu considero importante para o estudo daquela música, não o que o Kodály fala exatamente, tá? Trabalhar a fala rítmica, que pode ser tá e tite, ou pode ser uma palavra representando cada figura musical específica, com exceção da pausa, que já é silêncio mesmo. E a partitura visual com a escrita em minúsculos aos moldes do educador. Lembre-se do bemol e sustenido, as regras aí que nós já comentamos anteriormente. Agora eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Falando do Kodály, né, do porquê que é realizado essas coisas, porquê dessa nossa atividade, tá? Ele utiliza muito canções e jogos infantis, cantados, inclusive, na língua materna. Ele utiliza melodias folclóricas mais no sentido nacional, com futuro acréscimo de melodias de outras nações, é uma indicação específica dele. E temas derivados do repertório erudito ocidental. Então, quer dizer que não precisa necessariamente ficar preso só à música folclórica. Vamos supor que eu queira trabalhar um tema da Nona Sinfonia, eu posso escolher? Claro, claro que pode. Aqui são as indicações do Kodály, tá? A melodia folclórica, aqui a gente tem um exemplo, vocês vão perceber que são poucas notas, né? Ele trabalha muito também na questão da escala pentatônica, é uma sugestão do autor. Paralelamente, o uso de repertório erudito ocidental no programa de ensino musical proposto, né? Ele inclui também, claro, obras de Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, barroco, clássico, romântico e contemporâneo. Então, a gente tem aqui uma leitura relativa com a altura inicial em dó na pauta, ou seja, a leitura relativa não tem clave, não tem indicação. E embaixo seria as iniciais em minúsculo, assim como a gente viu aí no nosso exemplo da atividade, tá? Leitura relativa com inicial em dó e mais o nome dessas notinhas, né? Em minúsculo, aí se vocês observarem, né? Justamente para não confundir-se com a cifra dos acordes. O nome das notas com bemol, como eu coloquei anteriormente, né? Acrescenta-se a vogal A em todos eles. O nome das notas naturais, e com sustenido, que é o I minúsculo na frente, e a grafia, que é apenas a inicial, como a gente falou aí na atividade, né? O Si é a letra T, para não confundir com S de Sol. Sílabas correspondentes à divisão rítmica, tá? Ele usa o tite ou ti para colcheias, que às vezes é um ritmo de síncope. O tá é a semínima, geralmente. E no caso da semicolcheia, ele usa tiri-tiri, tá? Não é obrigatório, só para vocês saberem. Ele usa tiri-tiri, tiri-tiri. E tercinas. Ti-ti-ti, ti-ti-ti, cálice, pétala, ti-ti-ti. No caso de uma figura pontuada, por exemplo, uma semínima pontuada com uma colcheia. Ta-ti. É parecido com os ditados que nós já vimos aí frequentemente pelas aulas de música, que vem tirando desses educadores, tá? Então, essa é uma sugestão específica do autor. E ele também gosta muito de representar a altura das notas, né, por gráficos, e com as iniciais dos nomes, ele não se preocupa com a nota na pauta especificamente, mas sim o trabalho com a leitura relativa. Então, por exemplo, o importante é que o aluno tenha essa noção, né, da distância do dó, do mi, dó, mi, sol, a relativa do som subindo ou descendo, mas não necessariamente de ter que colocar as notas exatas na leitura da partitura. Inicialmente, ele trabalha mais mesmo com a relativa, tá? E aí você pode fazer vários exercícios de improvisação vocal, leitura de cartões, gráficos e muitas outras sugestões. Bom, no próprio guia temos um exemplo da música A Barata Diz Que Tem, caso vocês, né, queiram localizar lá para fazer atividade, tiver alguma dúvida, e qualquer coisa também que precisar, eu estou à disposição, ok? Eu vou pausar essa primeira parte da aula, que é o passo a passo e dicas para o ciclo 3, e já vou entrar na segunda parte.